E essas requisições conservadoras, elas exigem de nós um agir teleológico, né? Tendo como fonte os valores e a ética que são intrínsecos ao ser humano, né? Mas que exigem do profissional muitos questionamentos, né? Qual é o projeto ético-político de sociedade, conceito de família ao qual eu tenho aderência, né? Então, tudo isso implica diretamente nas decisões tomadas no meu cotidiano profissional, sejam conscientes ou não. Isso tem implicações para o profissional, para o usuário, para a instituição e para o conjunto da sociedade. Então, isso não é qualquer coisa, né? Tem outro aspecto que subsidia, né, a análise no campo da família, essa desigualdade estrutural, esses aspectos estruturais que eu citei, né? Por exemplo, também o trabalho coletivo, a apropriação privada do fruto do trabalho como resultante das relações sociais e criadoras de expressões da questão social. Então, todos esses fatores implicam no trabalho com família e a análise da sociabilidade capitalista, marcada no tempo e no espaço, né, ela é mutável, ela não é estática, caracterizada principalmente pela individualização exacerbada, pela ultravalorização da posse, da violência, da competitividade. E se nós analisarmos a nível mais específico, né, é básico dizer que a consideração da pluralidade de configurações familiares e os desafios relativos à parentalidade na contemporaneidade. Mas nesse aspecto, reforço os cuidados para não realizar apenas essa microanálise, né? Então, a gente considera essa pluralidade das configurações familiares, os desafios relativos ao exercício próprio da parentalidade, mas essa análise ela não pode ser realizada apenas de forma micro. E para isso nós devemos estar convictos do projeto ético-político profissional, ou nós podemos incorrer na compreensão do conceito único de família. E se nós fôssemos recompor todo o processo histórico, né, e aí nós fizemos isso em outra aula, pelo qual passou a família, nós discorreríamos, né, por longas horas, e a gente deve levar isso em consideração. E a gente lembra aqui, nesse momento, né, as continuidades e as mudanças, principalmente vivenciadas pela família moderna, como nós vimos em outra aula todo esse processo histórico, né? Mas a família moderna que se redefiniram, reorganizaram a vida e a sociabilidade, como analisou o Engels, né? Que nós vimos na outra aula. Então, nós analisamos essas questões históricas, os processos estruturais e os processos micro também dentro desse exercício da parentalidade e da própria configuração familiar, né? Como que essa família propõe e responde, né? Quais são as respostas diante dessa conjuntura maior. De forma geral, então, depois de visto toda essa parte mais ampla e todo esse processo histórico, né, as famílias continuam sendo, né, a gente via os processos de mudança e de continuidades, né, as famílias, elas têm esse, como nós vimos historicamente, vivenciam esse processo de rupturas e de continuidades. Mesmo com tudo isso, as famílias continuam sendo referência social para os indivíduos, e enquanto o processo de socialização podem constituir como um espaço primário na transmissão do sistema de valores, de crenças, de papéis sociais, de modos de vida, de interação social. E essa reflexão, ela não deve ser unívoca, né? Então é necessário compreender as diferenças, os diferentes modos de interação social das famílias e de diferentes camadas sociais, né? Analisar essas diferenças e ainda dentro da análise da estrutura das relações sociais entre classes, né? A gente não pode colocar as famílias num único balaio, né? Tem que separar cada coisa no seu devido lugar. E devemos lembrar também que buscar a igualdade nas relações conjugais, valorizar as formas
democráticas das relações entre pais e filhos, além de definir papéis paterno e materno, como a questão de gênero é uma construção social, né, conforme as habilidades pessoais, as circunstâncias do momento, as necessidades da criança e do adolescente, as condições de trabalho dos adultos, enfim, tudo isso também faz parte do nosso trabalho com famílias. Claro que sem recair no familismo, né, de responsabilizar unicamente e hierarquicamente a família por seus próprios cuidados, mas considerando a responsabilidade não hierárquica da sociedade e do Estado enquanto agente de sociabilidade secundária, né? Termo usado para diferenciar os papéis, como a escola, o trabalho, as políticas públicas e outros grupos dos quais todos participamos com certa constância, né? E quero fazer um salto, né? Já que nós já fizemos um pouco desse resgate histórico, quero fazer aqui já um salto, feito então esse parênteses, né, em relação a essas questões estruturais que norteiam também o nosso trabalho com família, né, vou fazer aqui um salto histórico para buscar já mais atual na nossa Constituição Federal, né, no artigo 226, em que reconhece a formação das famílias a partir do casamento e da união estável entre homem e mulher. Isso já nos direciona, né, esse próprio dito constitucional nos direciona para um caminho de reflexão, porque o uso dessa nomenclatura e assume como unidade familiar, né, o agrupamento formado por qualquer dos dois pais e seus descendentes, que dispõe sobre a responsabilidade do Estado no que diz respeito à assistência à família e de mecanismos que coíbam a violência no âmbito das suas relações. E isso nos dá um direcionamento dessa questão de gênero, né? Quando a gente tem na Constituição que o casamento e a união estável entre homem e mulher. E a partir de 2011, né, as uniões estáveis formadas por pessoas do mesmo sexo, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, que extrapolam as concepções vindouras em termos jurídicos, né? Então, em termos jurídicos, por uma questão de organização jurídica, então, em 2011, o próprio Supremo Tribunal Federal extrapola essas concepções. Em termos da legislação, né, inúmeras são as leis que tratam hoje da questão familiar. Que como assistentes sociais, dependendo da especialidade, da amplitude com que nós atuamos, nós lidamos com todas elas ou com algumas delas, né? Eu já citei algumas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com todas as suas alterações posteriores, o Estatuto da Juventude e as políticas públicas de juventude, a guarda compartilhada, o Código Civil, a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso, a LOAS, SUAS, né? Então, se nós fôssemos tratar especificamente em cada política pública, seriam outras aulas inúmeras a partir de cada uma delas. Mas tem questões gerais que permeiam essa discussão de forma mais geral, né? E esses são conhecimentos, todas essas legislações, né, são construídos e postos nos termos da lei, né? E torna-se fundamental nós lembrarmos que contextualizar a família no tempo e no espaço, que não pode ser o tempo da lei, né? Porque esse tempo da família exige compreensão das determinações sociais, do momento histórico, das relações intergeracionais e de gênero estabelecido nas famílias, pois são muitas as situações vividas por elas, as respostas dadas pelas famílias, que resultam de questões que vêm se desencadeando muitas vezes há várias gerações, né? Essas questões intergeracionais têm tomado cada vez mais importância na análise social das famílias, pois é o suporte entre essas gerações que tem sido uma necessidade cada vez mais presente nas famílias, em fase de insuficiência das políticas públicas, que efetivem o acesso a direitos sociais e tem se prolongado pelas dificuldades dos jovens, né, de se inserirem no mercado de trabalho.
E essa solidariedade privada, ou seja, intrafamiliar, como desmonta, pode se processar de modo cooperativo e ser condicionante, né, a cultura desenvolvida na família, ou pode continuar, constituir uma forma de exploração dentro do próprio núcleo familiar, desencadeando inclusive em judicialização de demandas, né? Mas a realidade socioeconômica de grande parte das famílias não contempla condições objetivas para a sua efetivação. Se nós levarmos em conta o cuidado, a necessidade de cuidado, de proteção básica de seus membros, a desigualdade da divisão de tarefas, o trabalho feminino, o trabalho doméstico, o trabalho público, né? E outras questões como a moradia, a alimentação, a escolarização, o transporte, as responsabilidades parentais historicamente construídas e definidas para homens e mulheres, e a própria proteção social ou a falta dessa proteção social, né? Me lembrei agora, muitas vezes a gente escuta, né, de assistentes sociais mesmo. Os pais têm advogado e eu atuo na defesa da criança, né? E quando nós pensamos a lei que gera o marco da infância, por exemplo, isso sem pensar nas nossas questões éticas, que em nenhum momento a nossa legislação profissional ou a interpretação dela fala que nós somos defensores de crianças, nós somos defensores de direitos humanos, independente de quem seja. Então, se o pai tem direitos violados, se a mãe tem direitos violados, se as crianças têm direitos, se o idoso, se o portador de necessidades especiais, então não importa quem seja, se tiver direitos violados, nós estaremos ali para essa defesa, né, desses direitos. Mas quando a gente vê, por exemplo, vou tomar como referência o marco da infância, né, a gente percebe que essa legislação deixa muito claro que cuidar do adulto também é cuidar da infância. E nesse aspecto, muitas implicações devem ser analisadas, a começar pelo acesso ou não dos adultos ao mercado formal de trabalho, rendimentos, localização socioespacial, ou seja, realizar a relação entre o espaço privado e o espaço público, né? Compreendendo esse espaço público como o trabalho, a religião, a política e outras tramas no território de vivência dessas famílias. E com isso se apresenta nas relações de gênero, as estratégias e as escolhas que essa família faz em relação ao seu modo de vida. Então, para finalizar esse nosso momento dessa fala mais geral, né, eu vou lembrar que essas dimensões estruturais, a divisão social, racial, sexual do trabalho, são pilares fundamentais para a análise da totalidade e os princípios éticos políticos que devem nortear a intervenção profissional, suspendendo o cotidiano, né, como diz a Agnes Heller, e possibilitando a realização da praxe. Até a próxima.